Adeus, ano velho. Ai, Feliz meu Deus. ano novo. Que Tudo tudo se se realize realize no no ano ano que que vai vai nascer. nascer. Muito Muito dinheiro dinheiro. no Ih, bolso. já tá ficando murcha essa Saúde chave. pra dar e vender. É. Feliz ano novo, Feliz pessoal. ano novo! Finalmente 2024! Estamos aí nesse verão do Brasil, cozinhando aqui. Quer dizer, eu Derretendo. acredito que sim, né? Depende da região onde você estiver, mas aqui provavelmente. Mas vamos lá, né? Num calor do inverno. Que a gente nem teve direito esse ano, mas vamos lá. Vamos começar então direito certo. Débora, bom dia, boa tarde, boa noite, seres humanos, seres biônicos desse mundão sem fronteiras. Aqui quem vos fala é a Cláudia e a nossa cantora profissional, A Deb. a Deb, que tá empolgadíssima nesse início de 2024, que ela dormiu 2023, acordou 2024, uma nova pessoa, toda renovada. Né, Débora? Com certeza, tem que renovar as energias pelo menos em alguma época do ano, né, gente? Ah, o botãozinho desligou e ligou de novo e já tá aí. Mas, na verdade, eu acredito que faz parte, né? É como se mentalmente a gente tivesse essa chavinha do liga e desliga aí do final do ano. É como Bom, se fosse uma renovação de esperanças, né? Geralmente é, a época do final do ano é uma época introspectiva, a gente às vezes acaba fazendo uma reflexão, um balanceamento de como é que foi o ano e tenta, né, colocar em prática novos projetos, se dar uma nova chance de novos isso. projetos. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui hoje. Falar sobre como é que foi E você o sabe, nosso ano. Deb? E você sabe que você vai ter um dia a mais no ano para poder fazer isso. Porque temos um ano bissexto. Exatamente. Ou seja, você vai ter aí um dia a mais para poder fazer. Bom, visto que é um ano bissexto, então, na verdade, hoje que esse episódio está indo no ar, que é o dia 2 de janeiro, na verdade, hoje é o primeiro dia do ano. Porque, na verdade, hoje a gente completa uma volta em torno do Sol. Quando a gente tem essa defasagem de tempo, a gente precisa corrigir com um ano, com um dia, e esse dia, então, é hoje. Então, sejam bem-vindos a esse canal. E a gente hoje resolveu fazer para você uma retrospectiva do que aconteceu no ano passado. Para quê? Para que no próximo episódio nós já comecemos com uma energia nova e a gente vai fazer algumas mudanças, carinhas, coisas vão mudar um pouquinho por aqui, para melhor, sempre, a gente espera. Contamos com as contribuições de vocês nos comentários para dizer coisas boas e ruins. Né? A gente vai implementar isso, tentar implementar o que a gente acredita que foi melhor para o canal e para vocês. E nessa revisão, eu queria começar. Gente, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou pular lá de janeiro, lá quando a gente começou o ano, que eu fiz a última retrospectiva. Aí aconteceu algumas coisas no meio do caminho, mas eu acho que, para mim, eu quero consolidar este ano com o início da Débora no canal. Para mim, a revisão, eu passei pela Escola do Espaço, por um monte de coisa aí. Tem alguns vídeos aí nesse intervalo de tempo que foram legais, foram muito bons, fez parte da minha trajetória. Mas, para mim, a consolidação deste ano começa principalmente quando a Deb entra no canal no dia 26 de setembro de 2023. Você quer falar um pouquinho da sua entrada no canal? Como foi para você? Bom, então, esse vídeo aqui, inclusive, pessoal, vai ser como se fosse uma parte 2 do vídeo de transição de quando eu passei a fazer parte do Mask Raiz. Então, recapitulando, né, daquele primeiro vídeo, aquele primeiro episódio do nosso podcast, quando a Cláudia me fez o convite de fazer parte do Mask Raiz, eu fiquei muito feliz, porque eu adoro a Cláudia. Eu não sou a única, né? A Obrigada! Cláudia tem vários admiradores secretos e não secretos. Que isso, quem me dera. E eu sempre, a gente já tinha uma amizade antes do canal. E eu acho que o maior presente assim que eu ganhei desde quando eu entrei foi me tornar ainda mais amiga da Cláudia. Então, acho que a coisa que eu mais sou grata desse período todo é a amizade que a gente veio
evoluindo ao longo desse tempo, porque a gente tem um contato muito assíduo por conta dos conteúdos do canal. Então, às vezes, quem está recebendo não tem nem noção do que se passa nos bastidores. Então, assim, a gente às vezes se reúne 11 horas da noite, meia-noite, entendeu? Olha, muito cedo. Sábado, domingo, Sábado, feriados. domingo, feriados. Então, não tem dia, não tem horário. Então, isso só mostra... a gente não estou reclamando, tá? Eu só estou realmente mostrando o quanto a gente tem carinho e dedicação pelas coisas que a gente faz. Às vezes, até mesmo durante uma viagem, editando vídeo, colocando um post ali no ar. Exato. Então, a gente tem muito carinho e muita dedicação pelo que a gente traz aqui para vocês. E, assim, aprendi muito nesse meio da internet, aprendi muito sobre conteúdo científico também. E eu acho que, assim, hoje é um episódio de gratidão mesmo, porque grata também pela oportunidade de crescer, de aprender e de ganhar uma amiga ainda mais próxima. E eu também fico muito grata por você vir aqui ajudar a melhorar o conteúdo do canal, pela sua energia, pela sua carinha feliz, que vocês não veem ela, né? Mas eu vejo, ela tem um sorriso muito legal. E é muito bonitinho. E ela, tipo assim, dá uma vibração boa pra gente, pro canal. Eu fico bastante feliz. Ela é muito criativa, gente. Nossa, e vocês veem, assim, os shorts, os reels, as coisas que faz mais sucesso, assim, é ela que fez, tá? Porque ela é especial e ela também é muito inteligente. Ela vai cada vez mais assim, ela tá se soltando e aí ela tá mostrando um pouquinho mais das facetas dela. Mas assim, para mim, tá sendo muito muito legal. Eu gostei bastante da visita que ela veio fazer aqui no INPE na Semana de Ciências, né? Onde a gente pôde fazer o nosso primeiro projeto pessoalmente, assim, receber as pessoas, né, para poder mostrar o nosso trabalho e assim, a gente tem mesmo uma sinergia boa, que às vezes eu falo assim, deve ser aquela, nossa, eu ia falar isso com você, e a mesma coisa vice-versa. Para mim tá sendo gratificante trabalhar com ela e uma experiência muito boa. Muito bem-vinda, Deb! Muito obrigada. Então aí, depois que a Deb entrou, a gente resolveu, então, ir falando um pouquinho sobre cada experiência de cada uma profissional. Então, quando a gente começou, o primeiro episódio foi sobre o Centro de Controle e Rastreio de Satélites, onde eu mostrei um pouquinho do que a gente faz, porque muitas pessoas têm curiosidade de saber como funciona. A gente recebe visitas no INPE e às vezes as pessoas ficam bem admiradas, porque não imaginam que o INPE tem toda essa infraestrutura, então a gente resolveu trazer essa experiência e esse conteúdo aqui para vocês. Se vocês não assistiram, estão vindo já pela retrospectiva, visite lá o vídeo, né, do segundo episódio, onde a gente fala sobre o Centro de Controle e Rastreio, para você saber um pouquinho do que acontece aqui no Brasil nessa área. E no terceiro episódio, então, a gente comentou um pouquinho mais sobre a parte da engenharia de satélites, mais focada na proteção contra a radiação, que é a minha área de pesquisa no mestrado. Então, a gente falou um pouquinho mais sobre como é que é feita essa consideração, quais são os problemas, os principais problemas que a gente tem nessa área de pesquisa, por que de fazer essa pesquisa, e uma das formas da gente conseguir mitigar alguns dos problemas e continuar pesquisando. Então, também se você tem curiosidade de saber um pouquinho mais sobre radiação espacial e como essa radiação pode afetar os nossos satélites em órbita e, consequentemente, os dados gerados por eles, então vão lá também e visitem esse episódio. Que é muito especial. E aí depois foi um episódio que até foi bastante estimulado pela própria produção da Deb, porque ela tinha participado lá de um evento, e aí ela ficou bem animada sobre o monitoramento de queimadas. Quer falar um pouquinho sobre o... Posso falar? Bom, então eu estive participando de um evento, de um hackathon da NASA, onde, novamente, né, eles... é um evento, é um hackathon, então é um final de semana, que na verdade a ideia é você incentivar a comunidade como um todo, não só a comunidade científica, mas desde crianças ou pessoas até mais velhas, que são de áreas totalmente diferentes, mas a ideia é instigar a curiosidade e a criatividade em relacionado aos problemas que a gente tem para o espaço. E uma das challenges desse hackathon era justamente conseguir incluir a sociedade no monitoramento de queimadas. Então, como vocês sabem, esse foi um dos problemas que a gente teve nos últimos anos, um problema que afeta a todo mundo,
porque as queimadas, sejam elas naturais ou criminosas, elas afetam a vida de todo mundo de forma direta e indireta. Então, eu achei que fosse muito propício a gente comentar, então, desse assunto, porque a tecnologia espacial, ela atua diretamente no monitoramento de queimadas e do clima como um todo, aqui pra gente. Então, se você tem um pouquinho de curiosidade para saber como é que é feito, então, esse monitoramento e por que é tão importante, o satélite é tão importante para fazer esse monitoramento, episódio 4 na nossa playlist. E aí a gente foi visitar o futuro um pouquinho. E a gente ia tentar gravar esse episódio em um só que não deu. A gente precisou gravar, então, episódios parte 1 e parte 2, que foi Space Futures, onde a gente faz, então, essa especulação do que seria o futuro, baseado até mesmo em algumas leis do que do que o Dato publicou e propôs como sendo as leis da exploração espacial. A gente discute isso nos episódios 5 e 6, que seria o futuro do espaço, o futuro da exploração espacial, né? Eu gostei bastante quando eu tive essa aula na Escola do Espaço, que eu participei no meio do ano, e aí a gente trouxe, então, tanto em questão de códigos, moral, ética, comportamento, projeções, sonhos, todas essas coisas são tratadas nesses 2 episódios, né? Lixo espacial. Isso, você quer falar um pouquinho? O Space Futures foi um dos episódios mais legais, assim, de gravar, eu acho. Tanto que ele ficou gigante e virou 2. Exatamente. Bom, e aí então a gente resolveu, já que a gente está falando do futuro, do espaço, a gente precisa entender por que a exploração espacial é importante. A gente trouxe então 2 conceitos que são importantes, né, na exploração espacial, que é o spin-in e o spin-off. O spin-in está no episódio 7, o spin-off está no episódio 9. Depois a gente explica por quê. Mas o spin-off e o spin-in são 2 episódios que tratam sobre a exploração espacial. Lembrando que o spin-off, né, o que você faz para o espaço, depois usa na Terra, o spin-in, o que você faz na Terra, pode usar para o espaço, e vice-versa. E essa troca, né, que faz e que motiva a exploração espacial. Então, nós tentamos consolidar para vocês quão importante é o investimento na exploração espacial para a vida até na Terra. Exatamente. E como é que isso se conecta diretamente, às vezes a gente não tem nem noção, né? Do que, às vezes, fala, nossa, uma tecnologia tão consolidada no nosso dia a dia, mas isso é um spin-off de algo que foi feito no espaço. Ou, às vezes, achar que uma solução espacial ela precisa ser extremamente mirabolante, mas às vezes a gente já usa uma coisa tão simples aqui na Terra e ela pode ser assim também utilizada no espaço. Então ficou bem legal também esses 2 episódios. E como a gente está vivendo um ano muito calorento, acalorado aqui no Brasil, a gente precisou separar um episódio no meio para falar sobre o calor extremo, como sobreviver ao calor extremo. Episódio que é um episódio que separa o 7, né? O 8. E ele, então, veio depois do episódio 7 do spin-off. A gente fala sobre o calor extremo e volta para o spin-in. Mas por que ele é importante? Bom, então, provavelmente você está com bastante calor aí, se você estiver na região central para norte e nordeste do Brasil. Ou não, né? Não sei, mas enfim, eu estou morrendo de calor aqui, então provavelmente vocês podem estar também. Então, essa era um assunto muito importante também que a gente quis tratar, justamente por conta das mudanças que a gente tem observado no clima. Então, independente de qualquer coisa, de qualquer área de estudo da ciência, da engenharia, nós todos moramos no mesmo planeta e esse é o único planeta que a gente pode morar, pelo menos até os próximos anos. Então a gente tem que cuidar dele e tentar ver formas de sobreviver de uma forma mais saudável e como comunidade. Então falar sobre o clima é interesse para qualquer área da ciência, da tecnologia ou qualquer outra área afins também. Porque é o nosso planeta, né, gente? É a nossa casinha. E você sabe que toda vez que eu vou na casa da minha mãe, eu encontro com ela mudou algumas coisas dentro da casa dela, baseado nesse episódio. Aí ela fala assim, olha, eu tô fechando assim a janela por causa que vocês explicaram sobre isso, e aí eu entendi isso, aí eu comecei a pensar melhor nisso. Então, assim, você vê que tem impacto, pelo menos na minha mãe, que é a nossa audiência fixa. É o nosso fã-clube. A gente tem, então, essa mudança, essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais para poder interagir melhor no nosso meio ambiente, tá?
E tudo isso não faz sentido e não funciona se a gente não tiver o que a gente fala no episódio 10, que são as leis e os tratados da exploração espacial, nesse caso, mas é porque eu estou estendendo nesse sentido, no sentido de que, tipo assim, a gente tem leis para convivência e sociedade e a gente também vai ter leis para poder fazer a exploração espacial. Então, no episódio 10, nós tratamos sobre como funciona as leis e os tratados na exploração espacial hoje, de uma forma simplificada, óbvio, a gente se prometeu que esse ano de 2024 a gente vai trazer um especialista para falar um pouquinho mais sobre isso, porque é um assunto muito interessante, mas a gente apresenta aí um briefing do que seria esses acordos e leis na exploração espacial. Se você quer saber mais sobre isso, visita o episódio 10. Lembrando também que em todos os nossos episódios, nas nossas redes sociais, Instagram principalmente, e Facebook, a gente também tem sempre conteúdos complementares. Então, se você for entrar na nossa página, sempre tem um carrosselzinho explicando algo específico que foi tratado no episódio. Então, se realmente você se interessou pelo conteúdo daquele episódio específico, vai lá na nossa página, já vai ver se você está seguindo a gente. E acompanha também que a gente sempre está postando coisas extras por lá. E na descrição, nos links, a gente sempre também coloca os links para mais informações, né? Então pode ser também uma trilha para você buscar mais conhecimento. Você começa no nosso episódio, mas pode depois seguir para buscar o seu próprio conhecimento de uma forma mais aprofundada. E aí, baseado nisso, né, nós decidimos trazer o tema do clima espacial no mês de dezembro. E aí nós criamos, então, esses 4 episódios mais... Vou falar 3 episódios voltados para o clima espacial, porque o quarto foi voltado para a Cláudia. Mas é a Cláudia no clima espacial, vamos dizer assim, né? Então a gente teve aí 3 episódios onde a gente tentou fortemente compilar o episódio 11, 12, 13, compilar essa relação entre o Sol e a Terra que a gente tem, então, como nomenclatura clima espacial. Né? No episódio 11 a gente fala sobre o Sol, tenta explicar alguns fenômenos do Sol, alguns só, gente, bem alguns. Guarde isso na cabeça, mas muito mais do que a gente vê por aí na internet, com um aprofundamento até bem legal, eu acho, até para você não dizer que não sabe mais nada sobre o Sol, você sabe mais algumas coisinhas sobre o Sol. O 12, que fala um pouquinho do meio interplanetário, a relação entre o Sol e a Terra, já começa a mostrar alguns fenômenos para vocês. E no 13, que foi o mais recente, onde a gente já fala das tempestades solares, do efeito na Terra, um pouquinho mais dessa dinâmica. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, tem aí esses 3 episódios que fazem uma construção do clima espacial para você. Tipo, um bom início para você que tem interesse de conhecer mais sobre esse assunto. E o interessante também é que a gente abordou temas específicos, como, por exemplo, as manchas solares, buracos coronais, que foi bem falado aí nos últimos tempos também, no finalzinho de 2023. Então teve até aquelas notícias mais alarmistas falando que todo mundo ia ficar sem internet por causa do Sol, que o Sol ia acabar com tudo e aí já era. Então, se você também tem algumas dúvidas para poder esclarecer, então, o que é uma mancha solar, o que é um buraco coronal, tem também nesse episódio e também na nossa página alguns conteúdos mais específicos falando sobre esses fenômenos de buracos e manchas solares. E, como a Cláudia também disse, esses episódios do especial de Natal, então, foi uma tentativa árdua, tanto que vocês podem ver que são os episódios mais longos da nossa playlist, porque realmente são conteúdos muito profundos e que levariam muito tempo para conseguir realmente cobrir todos os detalhes. Mas, se você ficou, então, interessado e instigado para entender melhor sobre esse conteúdo, eu vou fazer uma proposta, um desafio para vocês. Vão lá no Google Academics, pesquisam palavras-chave ali em clima espacial, Sol, magnetosfera, e vão ler artigos científicos de autores e instituições que são sérias. Vão pesquisar também por conta própria, veem também se a gente não está falando besteira, se a gente está mentindo. Vão tirar as próprias conclusões de vocês. Artigo científico é a melhor fonte que você tem para estar atualizado das pesquisas que estão sendo feitas, até porque para um artigo científico ser publicado, ele passa por uma revisão de pares, que é uma revisão feita pela comunidade para ver se realmente aquele trabalho faz sentido, se aquele trabalho é um trabalho válido. Claro que assim, se você estiver consultando em uma revista que seja séria,
pesquisadores sérios, então também tem que ter esse cuidadozinho. Inclusive, se vocês quiserem também que a gente aborde esse tema de como fazer pesquisas no Google para poder ter comprovações e tirar a dúvida se o que a gente está falando é verdade ou mentira, ou não só a gente, mas também outras notícias, deixa aqui pra gente, porque eu acho que é um tema muito interessante, porque mesmo um artigo científico que você pesquisa na internet, pode ser que ele esteja enviesado por alguma coisa. Então, tem fake news para tudo quanto é lado, gente. Mas eu lanço esse desafio para vocês perderem o medo de ir lá e pesquisar por conta própria também, porque é a melhor forma da gente consolidar um conteúdo, um tema na nossa cabeça, pesquisando por conta própria. Isso, e o clima espacial tem bastante coisa também. Vocês podem entrar na página do Embrace. Para vocês acharem o Embrace, vocês escrevam INPE Embrace. E aí vocês vão achar a página do Embrace, que é uma página brasileira sobre o clima espacial. O conteúdo está em português. Você tem ali, inclusive, alguns dados que você pode consultar em tempo real também, de medidas de sensores que são instalados aqui no Brasil, que a gente pretende abordar também no próximo ano, falar um pouquinho de como essa pesquisa é feita no Brasil, que a gente falou bastante baseado nos dados da NOAA, né, de outros países, mas a gente também vai tentar trazer um pouquinho do ponto de vista do Brasil. E aí, a gente encerrou, então, o último episódio do ano foi falando sobre como foi a minha experiência de trabalhar na NASA e um pouquinho sobre o cinturão de Van Allen. A gente não tratou o cinturão de Van Allen nesse conteúdo, porque a gente já tinha vídeo no canal específico sobre o cinturão de Van Allen. A gente pode voltar a falar do cinturão de Van Allen com uma outra forma, outra linguagem, um pouco mais atualizado também. Mas a gente deu prioridade por estar falando um pouquinho sobre a minha experiência na NASA, porque a Deb acha ela inspiradora. Muita gente acha ela inspiradora e às vezes queria saber um pouquinho mais sobre isso, né? Porque às vezes eu vou em um podcast ou outro, eu comento alguma coisa ou outra, mas assim, às vezes você fica com um pouquinho mais de curiosidade. Então a gente resolveu criar esse último aí para poder falar um pouquinho sobre isso e deixar o ano de vocês com um quentinho no coração aí sobre essas relações entre o Brasil e da agência mais famosa do mundo, né? Lembrando que não é a única, tá, gente? Olha, eu vou falar para você, nesse tempo que eu tive na Escola do Espaço, que foi a experiência desse ano minha, uma das experiências da minha vida, né, nesse ano, me fez ter contato com a ESA, com a JAXA, com a ISRO. Gente, a ISRO é fantástica, com a agência australiana, com a agência canadense, com a agência israelense, e com o pessoal de vários lugares do mundo, e que eu acredito que cada vez mais vai vir a fazer parte também do conteúdo do nosso canal, porque agora a gente tem acesso, a gente conhece pessoas, a gente vai tentar melhorar cada vez mais isso também. Esse episódio, então, era mais para a gente fazer uma retrospectiva, como é que foi esse ano, como é que foi desde o começo do nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não assistiram os episódios anteriores, vão na nossa playlist. E lembrando também que a gente tem conteúdo no jornal O Vale, que tem bastante coisa bem legal, bem escrita, diferente do que é passado aqui. É uma fonte também para vocês estarem. São leituras de 5 minutos, uma coisa bem rápida, mas bem legal. Vocês podem, eu vou deixar o link, a gente vai deixar o link aqui para vocês. E lembrando do nosso Instagram, gente, vocês podem estar lá acompanhando a gente, @maisqueraios. Tem conteúdo, tem coisas bem legais que a gente vai continuar sempre postando, tá? Para vocês acompanharem aqui e complementar esse conteúdo aqui. E se você está escutando esse podcast aqui no YouTube, saiba que nós sempre passamos também o conteúdo aqui para o Spotify, então você pode escutar só no Spotify. Agora, se você está no Spotify, saiba que esse conteúdo também está no YouTube. Então, essa conversinha entre essas duas fontes de informação estão aí. A diferença do YouTube com o Spotify é que no YouTube eu consigo colocar umas imagens, então, às vezes, um episódio ou outro, onde a gente precisa de apoio didático da imagem, você vai conseguir ver no YouTube e não consegue ver no Spotify. Mas a fala, nossas discussões, elas estão nessas duas plataformas também. E deixa o like se você está escutando esse vídeo. Compartilha. Like. Compartilha, é legal que você aqui tem um compiladão, assim. Aí você pode escutar e falar, nossa, acho que eu quero ver, mas na verdade é o episódio 12. Ou eu quero ver o episódio 9, aí você pode ir em específico. Nossa, eu escutei esse, mas eu não vi aquele outro. Então aqui dá para você ter uma noção do que está acontecendo no canal e essa estrutura que a gente fez para mostrar para vocês. É isso, Débora. Vamos nos preparar então. Agora tá na hora da gente começar a arregaçar a manga aqui. Já virou o ano. E preparar agora o conteúdo para os próximos episódios e para as próximas publicações aí. Contando com você e pedindo para você se inscrever no canal e continuar seguindo e compartilhar também.
para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, que na minha concepção tem bastante qualidade com relação a muitos canais por aí que estão falando um monte de coisas aleatórias, né? Aqui a gente está trazendo tudo com o máximo de conhecimento científico que a gente tem acesso para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira temporada do podcast do Mais Que Raios. E continue por aqui, ou se você está chegando agora, seja bem-vindo. E dê uma olhadinha aí como é que estão as coisas e quem sabe você não se sinta motivado a se inscrever no nosso canal, a dar um like, compartilhar esse conteúdo. É isso, gente. Feliz Ano Novo! Só eu esqueci de uma coisa. Diga. Eu esqueci de falar que nós também estamos fazendo review de séries. É verdade. Então, mais uma coisinha que a gente adicionou também aqui, paralelo nessa temporada, foi o review da série For All Mankind. No próximo ano, a gente deve trazer algumas outras séries que a gente tem interesse, a gente gosta bastante. A gente vai trazer aqui também. Então, também review de séries, a parte do entretenimento da nossa discussão aqui, que a gente gosta também. Deve também fazer. Isso deve continuar no próximo ano, né? Então, a gente vai abrir para outras séries de uma forma um pouquinho diferente. Mas For All Mankind está aí também. Se você está assistindo série, não está assistindo, quer assistir, quer fazer uma revisão, tá aí para vocês. Inclusive, se vocês também tiverem alguma sugestão de série que vocês queiram que a gente comente, pode deixar aí também. Pode deixar. A gente tem uma lista que a gente devia até fazer uma enquete. The Expanse é uma que tá aí. Corpus, que também é outra que também tá aí pra gente. Tem várias. Sei lá, eu gosto de várias. Tem o Foundation, do Isaac Asimov. Gente, né? A gente pode falar do Interestelar. O Duna também, que tá pra sair aí. Duna! Eu adoro. Aí a gente vai falar como história de série? Não, a gente não vai. Mas a gente também pode virar. A gente pode fazer as duas coisas. Porque nós somos seres humanos, pesquisadores, e também somos seres humanos que também, de vez em quando, assistem série, tá, gente? Nem só de cálculo vive o cientista, mas também de ficção científica. Isso. Inclusive, né, a Lady Dasser, gente. Vai lá no nosso episódio e vejam a importância da ficção científica para a produção de ciência e tecnologia. Exatamente. Vamos encerrar? Vamos encerrar por aqui, então, hoje. Feliz Ano Novo, mais uma vez. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Amém! Um grande abraço para todos vocês e tchau! Tchau!